Por que a maioria das empresas brasileiras não vão precisar se importar com a tarifa imposta pelo Trump de 50% sobre os produtos exportados? Eu vou te falar aqui hoje e te mostrar por que você não precisa se preocupar, ao invés de ficar colocando objeção em algo que não tem muita relevância. Bom, eu sou o Luiz Pimentel, criador aqui do canal Internacionaliza Brasil, um canal que traz informações direto aqui do mercado americano sobre internacionalização. E por que eu garanto para você que você não deveria se preocupar com o mercado internacional, principalmente com os Estados Unidos? Primeiro porque aqui é a primeira economia do planeta e pode comprar o seu produto 2, 3, 4 vezes mais caro do que você vende no Brasil. Então, eu queria tranquilizar você que mesmo com a tarifa, você tem potencial de vender o seu produto, porque aqui a moeda é forte, aqui o PIB é alto e a renda per capita, no mínimo, é 10 vezes maior do que no Brasil. Enquanto o salário mínimo aí no Brasil, por volta de 137 dólares, aqui passa de 2 mil dólares. Então é mais fácil uma brasileira aqui ter 200 dólares na carteira do que um brasileiro no Brasil, infelizmente, ter 200 reais. Então, essa é a primeira razão. Você não deveria se preocupar porque aqui, ainda mesmo com a tarifa, você tem potencial de vender mais caro, com mais rentabilidade. Só que a maioria desconhece porque não sabe o processo de internacionalização. Eu vou te dar um exemplo. Toda a grande maioria das empresas que exportam, que tem volumes aqui, seja de produtos acabados, commodity, todas as empresas brasileiras que estão fazendo volume de vendas no mercado americano, pode ter certeza, a grande maioria está trabalhando com um distribuidor. É o distribuidor que está movendo a economia de produtos brasileiros aqui, e por essa razão eu vou te mostrar hoje como você não precisa se preocupar em relação a ter espaço no mercado ou ter potencial para vender. A maioria se equivoca quando recebeu a notícia da tarifa que, poxa, agora não tem mais competitividade para vender nos Estados Unidos. Não é realidade. Vou te dar exemplos práticos aqui. Uma cliente nossa, das centenas que temos, ela vende o seu produto de moda praia no Brasil a R$205. Esse mesmo produto é vendido aqui a 100 dólares. Então, se a gente fizesse uma conta, R$200, mais a tarifa de 50%, isso para R$300. Mesmo assim, menos do que 60 dólares. E o mercado paga 100 dólares para um produto de qualidade. Então essa é a razão que você não precisa se preocupar com a tarifa, porque o seu produto é comprado aqui pelo menos por 2, 3 vezes mais do que vale no Brasil. E a razão é simples. Eu fui por mais de 20 anos distribuidor aqui nos Estados Unidos. E sabe como que funciona para marcar um preço de um produto brasileiro quando você vai distribuir a marca nos Estados Unidos? Então eu vou te explicar. Geralmente o que a gente fala de preço FOB, que é o preço FOB, o preço que está lá no Brasil, já com a dedução dos impostos. Para quem não sabe, quem fabrica não paga impostos ao exportar, há uma desoneração de acordo com o regime tributário. E a composição FOB quer dizer o preço de atacado, desonerado dos impostos, Brasil, já colocado ou alocado em algum porto ou aeroporto. Então, tem o orçamento. Vou pegar aqui, vou dar um exemplo hipotético. Vamos pegar uma marca de camiseta que vende o seu produto por 12 dólares no atacado e com a desoneração para exportar isso vai ficar em 10 dólares. Então essa camisa ela sai de 10 dólares e tem um orçamento até o aeroporto local ou porto, dependendo do volume que vai trafegar. Geralmente é aeroporto, só grandes volumes containers que você vai marítimo, mas a maioria dos pequenos e médios pedidos trafegam pelo aéreo. E ali você tem o custo FOB, que é saindo da fábrica até o aeroporto mais próximo. Esse é considerado o custo FOB que sai do Brasil e chega até aqui nos Estados Unidos. Quando essa carga chega até aqui, já com o frete, os impostos, a gente como distribuidor precisa marcar 100% em cima do valor. Por que, Luiz, um distribuidor pega lá um produto de 10 dólares no Brasil e precisa marcar 20? É simples. Ele precisa pagar o custo da nacionalização do produto aqui, do frete do Brasil até aqui e também dos impostos que vão ser colocados de acordo com a matéria-prima. De acordo com o NCM, é cobrada uma taxa de impostos. Então vou pegar aqui o exemplo clássico, em função até da nova tarifa. Vamos pegar o setor têxtil, que é um setor que em média, flutua aí com 20% de impostos, muito atrelado à matéria-prima. Tem produto que é menos de 20, produtos que é mais de 20, em média o têxtil, em média, 20%. Então olha que interessante. E a gente está falando que agora a tarifa acabou de vez a possibilidade de vendas de produtos brasileiros e não é verdade, tá? Então vamos pegar essa camiseta de 10 dólares que comumente é vendida via distribuidor.
A maioria das empresas que vendem volumes aqui nos Estados Unidos, de qualquer setor, seja alimentos, calçados, têxtil, móveis, passa por um distribuidor. O distribuidor, pessoal, é obrigado a colocar 100% em cima. Por quê? Ele precisa pagar a logística, o frete do Brasil, os impostos, precisa pagar a liberação aqui, o despachante, ter a margem de comissionamento para pagar os representantes, geralmente eles têm os distribuidores, equipes de venda, e também tem o armazenamento, o fulfillment, o warehouse, sem distribuição. Então todas essas despesas é por isso que você deve marcar 100%. O distribuidor pega um produto de 10, ele vai vender aqui no atacado por $20, porque ele precisa pagar todas essas custas que eu citei agora, tá? Então o produto de 10, ele é vendido pro lojista por 20, porque o distribuidor dobra porque ele precisa pagar os custos. Esse lojista vai comprar por $20 e vai marcar ou 2,2, 120%, ou 2,5, 150%. Depende da localidade dele, dos custos deles. Essa é a média. Então esse produto saiu de 10 no Brasil, FOB, chegou no distribuidor aqui nos Estados Unidos, virou 20, vai ser vendido para o lojista, e o lojista vai vender ou por 24, ou por 44, ou por 50, marcando 2,2, 120%, ou 2,5, 150%. Moral da história, sai do Brasil por 10, chega no consumidor final, em média, por 45 ou 50. Estamos falando de 4,5 vezes a 5 vezes mais aplicado as taxas em cima de um processo normal. Até então ninguém estava falando de tarifa porque não tinha essa tarifa diferenciada que tem agora. Então perceba que se um produto sai por 10, chega no distribuidor por 20, o lojista compra por 20 e ele vai vender por 44 ou 50, você concorda que tem uma taxa de 100% do distribuidor, porque ele precisa ter rentabilidade? E por que agora você não precisa se preocupar em vender para cá? Primeiro que você não está vendendo ainda. Segundo que você vai vender direto sem o distribuidor. Então, antes, o seu produto saía por 10, já chegava por 50 no consumidor, porque já tinha uma taxa de 100% em cima que era do distribuidor. Agora, você vendendo direto, não tem a taxa de 100% do distribuidor, mas tem a sobretaxação de 50%. Então esses 10 vira 50%. Mas Luiz, e o imposto que você disse no texto é de 20%? Perfeito. Acresce ele então 10 mais 50 da nova tarifa, mais 20% do imposto, deu 17. Esse produto passa a ter aí uma carga de 17. Agora tem o frete, você tem que pagar o frete. Você vai colocar aí mais uns 10%. Então, 18. Percebam então que mesmo com a tarifa de 50%, mais os impostos normais de acordo com a matéria-prima e mais o frete, vai sair em torno de 80%, ainda assim 20% mais baixo do que se fosse marcado pelo distribuidor. O que eu quero dizer com isso? Que você tem condição sim, real, do americano pagar sobre o seu produto aqui, porque ele não vai ficar mais caro com a tarifa, porque você vai estar vendendo direto, você não vai estar vendendo com o distribuidor, entende? O distribuidor era realmente a grande tarifa, porque ele marca 100%. Então a dificuldade hoje é para quem está vendendo via distribuidor. Agora, hoje, com o mecanismo novo, você não precisa mais alcançar o atacado com o distribuidor. Você consegue vender direto com esses mecanismos hoje de cross-border. Percebam que não é a tarifa que vai tirar o produto brasileiro fora do mercado. Agora, se você realmente está vendendo via distribuidor, aí ficou mais complicado, porque você tem a tarifa maior que é a do distribuidor. E ninguém está dizendo aqui que distribuidor não é importante, até porque eu fui distribuidor por muitos anos. Mas eu estou dizendo que, mesmo com a sobretaxação, ainda assim existe potencial para produtos brasileiros venderem aqui, porque fica ainda mais econômico do que vender normalmente, como era a tradição com o distribuidor. Então, se você gostou dessa informação, compartilha com alguém que está com receio de vender no maior mercado do mundo, mas aqui ainda é a economia que paga sobre o seu produto aí no Brasil pelo menos 2 a 3 vezes ou até mais. Por quê? Por causa da moeda, por causa da economia, moeda forte. Eu acabei de dar um exemplo. Temos vários clientes que vendem um produto por 20, 30 dólares no Brasil e aqui não estão vendendo por esse valor, estão vendendo pelo menos pelo dobro ou triplo. Então, não coloque o peso na tarifa, coloque a oportunidade que você tem para vender numa economia mais forte, numa moeda mais forte, onde o poder aquisitivo do consumidor aqui é bem maior do que no Brasil. Então, se você gostou desse vídeo, compartilha com algum amigo que queira acessar o mercado internacional e vender melhor, com mais rentabilidade e vender para uma moeda mais forte.